que seria interessante sentar com os envolvidos, que no caso seria o banco. A gente solicitou a presença do banco do Bradesco, que hoje é quem detém 95% dos empréstimos consignados do município, porque também é o banco pagador, é o banco que o município utiliza para pagamento da folha. E sentamos também com o presidente do sindicato, né? Nós fizemos uma reunião com o presidente e com o vice, e com a participação também do gerente regional, né? Que toma conta dessa parte dos empréstimos consignados, certo? E nós avaliamos e comunicamos ao prefeito que, da forma como assim o vereador teve a maior boa vontade, inclusive quando a gente começa a analisar o projeto, você vê que realmente você tem a noção inicial é que ele vem beneficiar, mas que na realidade quando a gente vai analisar a fundo aquele projeto, da forma que foi colocada, ele só tem a prejudicar o servidor. Então esse foi o que a gente passou para o prefeito, né, Batata, os prós e os contras. Inclusive a gente quase 90% de coisas que vêm a prejudicar o servidor do município. E o prefeito disse, não, pronto, então a gente veta. Agora eu quero que vocês expliquem, principalmente na imprensa, quais esses motivos, o que leva a gente a vetar um projeto desse. Então, o que é que levou a gente a vetar um projeto desse? Devido assim, o município ele não pode legislar sobre essa matéria financeira. O que é que o município pode? Por exemplo, o prefeito pode, ele pode autorizar que o município deixe de cobrar, de lançar o consignado, aquele valor consignado na folha. Mas ele não pode obrigar o banco a deixar de descontar do servidor. Por quê? Porque o contrato é entre o servidor e o banco. O empréstimo consignado é justamente isso. O servidor, ele vai na prefeitura e autoriza que aquele valor seja consignado, seja retido na folha para garantir o pagamento ao banco. Por isso que é um empréstimo que hoje é praticado, às vezes até 1/3 do valor dos juros que é praticado no mercado, né? Então o servidor público, ele tem a vantagem de ter um juro menor, o juro mais baixo. Ele tem a vantagem de ter a garantia de fazer aquele empréstimo. Por quê? Porque o banco também tem a garantia de que vai receber do município. Então, o servidor ele pode estar fechado na SPC, Serasa. Se ele procurar um banco para fazer um empréstimo consignado, o banco faz. Por quê? Porque o banco tem a garantia de que vai receber através da folha de pagamento do município. Mas o município não responde por aquele empréstimo. No caso, a contratação é entre o cliente, entre o servidor e o banco. Entre o servidor e o banco, né? Então, a gente conversou, trouxe até, assim, que eu acho que é interessante. Você trouxe o staff jurídico o staff jurídico do município para que eles possam, assim, esclarecer a parte jurídica de toda essa análise que a gente fez. De que é um projeto, a princípio, legal, mas que só vem eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se o prefeito sancionasse essa lei, no outro dia o banco, por não ter garantia do consignado, ele ia bloquear o empréstimo consignado. Ele tem esse direito, inclusive? Tem, porque se existe um convênio, o banco, o município não garante o pagamento do consignado, ele tem o direito de não emprestar, porque não vai receber o consignado do banco, do município. Então, por exemplo, aquele servidor que nunca fez um empréstimo, mas que agora no momento de pandemia se vê assim na necessidade de procurar o banco, ele não vai poder fazer. Então, no caso, para que o ouvinte possa entender, então a Câmara estaria, caso o prefeito acatasse, a Câmara estaria, por exemplo, autorizando o município a dar um calote na agência bancária? Seria isso? Não. Ele estaria autorizando o município a deixar de descontar da folha de pagamento do servidor e repassar para o banco. A questão do banco é porque ele ia cobrar na conta do servidor, ao invés de ser debitado no valor, no contra-cheque do servidor. Você está entendendo? Por quê? Porque essa negociação, esse contrato que é feito é uma cédula bancária. Isso aí ele tem as garantias, né?
as garantias até constitucionais. Então, só quem pode mexer nisso é que inclusive está em votação, já foi aprovado no Senado. Eu digo, o município vai fazer e colocar uma lei, né, que é inconstitucional, que até eu creio que o procurador da Câmara também identificou como inconstitucional, quando a gente está tendo o poder legislativo que tem pode legislar sobre essa matéria, que já está até aprovada, foi aprovada no Senado e foi para a Câmara. Então, o mais prudente seria, por exemplo, aguardar a tramitação dessa matéria, a sanção da presidência? Seria o mais sensato. Inclusive, o banco se propôs assim, olha, a gente pode, inclusive foi uma proposta do Bradesco, nós vamos, no momento que qualquer servidor tiver interesse de prorrogar, a gente pode prorrogar, dar uma carência de até 90 dias, quer dizer, quase o tempo que estava na lei, que a lei dava 120 dias, né? Então o banco lançou uma proposta nessa reunião, que a gente sentou com o banco, o sindicato, de que queria fazer uma prorrogação de até 90 dias, bastasse que o servidor procurasse, inclusive eles disponibilizaram, disse que tinha condições de disponibilizar para que isso fosse feito até via WhatsApp, para que não precisasse o servidor só ir no banco, aquele servidor que não tem uma certa... não tem o trato com aquela parte de WhatsApp, com a parte das mídias sociais, né, desse contato virtual. Então ele podia procurar a agência do banco que fica lá no município. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é bom que o jurídico responda, né? Doutora Rosemar e doutor Nicodemos, o ouvinte faz uma pergunta e uma provocação. Sobre o projeto de não desconto dos consignados, o projeto é legal e já está funcionando no estado da Paraíba e no Rio Grande do Norte. O jurídico de Caicó é melhor do que o jurídico dos estados? Ele até lembra o seguinte, o projeto passou no Senado, foi para votação do Congresso, né? Então, se existe essa legalidade em outros estados, né? Ou seja, por exemplo, a Paraíba, inclusive, salvo engano, acho que até a própria Assembleia aprovou lá, né, da Paraíba, essa suspensão dessa cobrança dos consignados. Então, por que se é legal na Paraíba, não pode ser legal aqui em Caicó? Quem pode responder isso? Bom dia, seja bem-vindo aqui, doutor. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Marcos, eu não sei se foi o ouvinte que fez essa pergunta, se foi você que digitou aí. Não, foi o ouvinte. Inclusive, ela pediu aqui para não identificar, mas ela é uma servidora da prefeitura. Eu agradeço a pergunta, porque é uma pergunta muito pertinente. A discussão, de fato, está girando em todas as esferas aí no Brasil, nos estados e nos municípios. No âmbito estadual, além da Paraíba, Rio de Janeiro, o próprio Rio Grande do Norte já editou lei nesse sentido. E o Congresso Nacional está aí em vias de aprovar uma medida semelhante. Eu vou falar primeiro do Estado, rapidamente, da matéria do Estado, e depois a gente fala dessa do Congresso Nacional. O que é que aconteceu com a legislação da Paraíba, que é mais ou menos no mesmo sentido daqui da nossa de Caicó? Já há uma ADI tramitando no Supremo, a ADI 6451 de 2020, obviamente, foi protocolada no dia 9 de junho, poucos dias depois da sanção da lei pelo governador da Paraíba. Essa ADI foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia. Ela já pediu informações ao governo do estado, à Assembleia, à AGU e à PGR. A Assembleia da Paraíba e Estado da Paraíba mandaram informações arguindo que essa lei não trata de matéria de crédito e nem de direito civil, que é o que eu particularmente entendo que a gente discutiu, e que sim era uma matéria de direito do consumidor, porque aí nesse caso a competência para legislar não é privativa da União, mas sim dos estados e da União concorrentemente. Posteriormente a AGU mandou sua petição de informações, concordando com o pedido de liminar que foi pleiteado foi uma associação de classe de âmbito nacional aqui que representa o setor financeiro. Então a AGU, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF. A AGU concorda com o deferimento da liminar para suspender os efeitos dessa lei da Paraíba, por causa justamente dos motivos que Pedrinho já acabou de lhe adiantar. Essa matéria é privativa da União, de competência legislativa privativa da União. O que significa dizer?
Estados e municípios não possuem prerrogativa de legislar sobre isso, o que causa imediatamente a não obrigatoriedade por parte do banco de cumprir essa lei. Então, como o Pedrinho adiantou, o município, no máximo, e aí já é uma coisa que a gente pode discutir, mas no máximo poderia dizer, banco, que é quem gere a folha de pagamentos do município, e acontece isso nos outros entes também, eu falando mais de volta para cá e qual para a gente especificar. Banco, está aqui o dinheiro da folha de pagamento. A gente fazia antes assim, está aqui o dinheiro e está aqui a lista do povo que tem empréstimo consignado para você reter e já ficar para você repassar só o remanescente. Agora nós teríamos que passar a fazer o seguinte, banco, está aqui o dinheiro dos consignados e não mais desconto dessas pessoas. A gente podia fazer isso, até esse ponto. Só que o banco não teria obrigação nenhuma de não cobrar essa dívida. Ou seja, a folha de pagamento, como o Pedrinho disse, é uma forma de pagamento e uma forma de garantia a um tempo só. O banco apenas ia perder a garantia e a forma de pagamento, mas o crédito continuava do jeito como estava. Isso causaria prejuízo para o servidor, que poderia ser acionado, inclusive com multas, juros, todas as combinações legais que daí advêm. Aí são problemas que a gente também poderia enfrentar, que Pedrinho estava voltando a atenção dele para o servidor, que é a parte, inclusive, mais sensível dessa relação. Mas nessa problemática nós temos 3 pontos, servidor, município e banco. O município poderia ter problemas porque havia firmado um convênio e estaria, a partir de então, passando a descumprir. E o banco também teria problemas, só que aí o banco é uma instituição até com mais respaldo aí financeiro e técnico e tudo, a gente não se importa nem tanto com o banco, se importa no sentido de ter que prestigiar o convênio que firmou com eles. Então, por isso que as legislações, não é que o jurídico de que a gente até quer ser, sempre quer estar na frente. Em busca disso. Isso, em busca disso, estamos sempre procurando. Mas não é que o município de Caicó quer ser melhor do que o restante. Mas a gente viu esse cenário jurídico todo, olha para a Constituição, que a gente sempre na hora de confeccionar uma lei ou um decreto, alguma coisa, tem que olhar para as normas que lhe dão fundamento de validade, e tomou essa iniciativa. Inclusive, mais ou menos na época que a ADI foi proposta. Então, essas são as razões que a gente acredita que o veto está correto, inclusive em defesa do município, porque, como eu estava adiantando agora há pouco, podia ser que o banco se sentisse prejudicado com essa ordem que a gente fosse repassar para ele, e depois, eventuais prejuízos que o banco fosse sofrer, a gente fosse acionado. E inclusive, por isso que a minha fala aqui se coloca. É bom esclarecer isso, eu queria até reforçar mais ainda, porque, por exemplo, a semana passada, a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado aprovou um projeto de lei do deputado estadual Coronel Azevedo, onde justamente pedia a suspensão da cobrança de empréstimos contraídos por servidores públicos, né, junto a instituições bancárias. Inclusive, o próprio governo do estado já lançou a página Consiga RN, orientando aí passo a passo como é que o servidor pode, por exemplo, requisitar essa suspensão. Então, ou seja, a gente já tem uma lei estadual. O Bradesco não poderia se adequar a essa lei estadual? A visão que nós temos é que não, exatamente pelo que eu já lhe adiantei. A matéria de direito civil e de operação de crédito, veja que em todas as leis, o estado do Rio de Janeiro também fez isso, e o da Paraíba tem uma semelhante, uma legislação semelhante. Veja que todas elas dizem que o crédito remanescente aí das parcelas que forem inadimplidas, que forem suspensas, vai ser jogado para trás, lá para trás do contrato, sem multa, sem juros, sem encargo nenhum. Então, isso é uma típica legislação sobre direito do crédito, como nós entendemos. Então, veja que houve a edição das leis, eu não duvido que de boa vontade, mas isso já está sendo questionado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Se você quiser consultar também, eu lhe passo novamente o número ADI 6451. E todas essas razões indicam aí, como eu estava lhe falando, prejuízo para as 3 partes envolvidas no processo: servidor, município e banco. Então, a gestão tomou essa iniciativa, que eu acho que é de bom tom. Agora, coisa diferente passa com o que você havia adiantado, que a ouvinte perguntou. E o Congresso Nacional, que já está legislando sobre essa matéria? Aí nós estamos falando de uma seara diferente. O Congresso Nacional está... o Senado aprovou o projeto de lei, deixa eu estar com ele aberto aqui, 1328,
2020, de autoria do senador Ciro Nogueira, do senador... Ciro Nogueira não, o Ciro Nogueira foi arquivado. Otto Alencar, do PSD da Bahia. Essa votação aconteceu em dia 18 ou 19 de junho e o senador Alcolumbre já encaminhou o projeto de lei aprovado pelo Senado para a Câmara para a última discussão. Então, se o Senado Federal e a Câmara, que é o Congresso Nacional, aprovarem uma medida nesse sentido, aí nós não mais estaremos falando de ilegalidade alguma. Porque ele é quem tem a competência privativa para legislar sobre essa matéria. Eu faço um paralelo que é o seguinte: se o município de Caicó, a partir de hoje, resolver legislar sobre trânsito e dizer que ninguém mais precisa andar de capacete em Caicó, essa lei pode ser aplicada? Eu já respondo que não. Essa é uma competência para legislar sobre trânsito. A Constituição diz que tem que ser a União. Nós não podemos, cada um dos municípios, legislar sobre matéria diferente. Então, isso já explica por que se a lei que está tramitando no Congresso for aprovada, não haverá problema nenhum de, inclusive, o banco tem que se adequar a se isso adequar. aí. Exatamente. Vem de cima para baixo, né? Então, nesse caso, para que o ouvinte possa entender, caso o Congresso aprove esse projeto de lei, sem a necessidade de passar por uma sanção presencial, no caso, entraria... Não, aí o processo legislativo requer a sanção presencial. Aí precisa, depois que ele aprovar, vai para o presidente, mas nesse sentido eu acredito que o presidente não vai. Inclusive porque ela está dispondo aqui que os efeitos dela vão... Eu estava até conversando com o Pedrinho ontem, poderia haver um problema muito grande pode ser que a Câmara faça isso ainda, né? Se a lei quiser dispor com efeitos retroativos, dizer que desde o início da pandemia os empréstimos consignados estariam suspensos para quem não pagou, alguma coisa assim, aí podia haver lobby de banco, problema de todo sentido em relação a isso. Mas como saiu do Senado, pelo que eu estou vendo aqui no artigo 5º, a lei, aliás, o artigo 6º, a lei está dizendo que será a partir do momento de sua publicação. Então aí, eu acho que o presidente da República não veria maiores problemas em sancionar esse tipo de projeto. Aí, nesse de lei. caso, o município de Caicó voltaria a discutir essa questão? Não, aí o município Não, ninguém precisa mais discutir. Vem de cima Já para baixo, não automaticamente precisa já. discutir. Já passa a valer no todo o território nacional. Aí não há prejuízo para servidor, para município, para banco, para ninguém. Para ninguém. Mas, por enquanto, o projeto da Câmara, infelizmente, não tem condições de ser acatado. Não tem. A gente orientou o prefeito que não sancionasse devido, assim... Correndo risco de... Que vem prejudicar o servidor. Na análise da gente não trazia assim. E o banco se propôs ao servidor que achar que precisa nesse momento desse dinheiro que é retirado da sua folha de pagamento, que ele procure o banco, que o banco vai pegar essas parcelas de 90 dias e colocar para o final do empréstimo. A questão dessa lei é que essa lei... Com as mesmas taxas que foi contratado. No caso, isso aí é só um aditivo que vai ser feito. O grande problema dessa lei é porque ela vai obrigar ao servidor, por exemplo, vai ter o servidor que não quer que pare de ser descontado. Só que a Ele lei... vai ter que pagar a conta depois. A lei, na forma que está, ela obriga o servidor, por exemplo, se pega um servidor que falta só 4 parcelas, ele está querendo terminar aquele empréstimo ali, talvez, para fazer outro, aí prorroga para... 4 meses, ele vai passar 4 meses sem pagar aquela para terminar e todos o restante dos servidores do município vão ficar sem poder acessar o empréstimo consignado. Então, é futuro para o servidor, por exemplo, suspender? De forma nenhuma. Da forma como está na lei, eu não vejo, e até pela proposta que foi apresentada pelo banco, eu não vejo em nenhum ponto como favorável para o servidor do município. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, o repasse dessas parcelas do município ao banco está em dia? Até hoje está em dia. Os probleminhas aí, né? Na realidade, quando eu assumi, estava devendo ainda parte de janeiro. Eu assumi em março. Final de março ainda tinha... Quer dizer que hoje não deve R$1. Até hoje não, porque... Eu vou explicar, Marcos, como é que funciona. O servidor ele autoriza que que o dinheiro do consignado seja debitado da sua conta, da sua folha de pagamento. Então, o que é que acontece? O município paga ao servidor e ele tem até o dia 30 para pagar ao banco, certo? Então, o mês de maio a gente pagou no
até o 5º dia útil de junho, não é isso? Ao servidor. E a gente tem até o dia 30, por exemplo, a gente já pagou até uma parte do mês de maio ao banco. Mas aí, para ficar em dia mesmo, a gente tem até hoje para fazer o pagamento do restante que falta do mês de maio. Mas até hoje a gente está em dia com o banco. Aí, no mês de julho, a mesma coisa. No mês de julho, nós temos que pagar esse salário que a gente está pagando agora. Certo? A gente começou o pagamento da folha semana passada, né? Os efetivos, nós vamos, graças a Deus, a gente está concluindo hoje. A parte agora no comecinho do mês, vamos concluir também os contratados, e alguns contratados até já receberam, e vamos concluir contratados e os comissionados. E a gente tem com o banco referente ao salário de junho até o dia 30 de julho para fazer o pagamento desse valor que foi consignado. Eu pergunto isso porque eu estou recebendo aqui relatos de alguns servidores de que o banco continua mandando aquelas cartinhas de cobrança. É porque aquela carta ela é referente. Por exemplo, quem manda aquela carta não é o banco daqui de Caicó, não. Quem manda aquela carta é o banco em São Paulo, certo? Se o servidor pegar aquela carta, ele vai ver que a data daquela carta ela é referente do mês de abril. Mas eu também recebi essa cartinha. Eu tenho a vantagem que eu sou servidor do município. Tudo isso que estão passando, para mim, sabe quanto é que ia deixar de descontar na folha de pagamento? Mais de R$1.000 do consignado que eu tenho. Porque tem hora que você tem uns apertos, precisa, vai lá e pega mesmo. Então eu tenho consignado com o banco. Para mim é uma vantagem muito boa. Então até você recebeu a cartinha? Até eu recebi. Mas eu quero saber o seguinte, esse mês que está lá na cartinha já foi pago, então? Esse mês que está lá na cartinha foi pago. O servidor ele não terá nenhum prejuízo. Inclusive, aquilo não é carta de cobrança. Tem que ficar bem claro, aquilo é uma carta avisando ao servidor que a partir daquele recebimento daquela carta, o município possa ser que deixe de ser descontado do contra-cheque e passe a ser descontado. Aquilo é um aviso de que possa ser que no próximo mês não venha descontado no contra-cheque e o servidor deixa o dinheirinho lá da parcela, porque o banco vai lá, quando ele receber, e vai tirar aquele valor da parcela. Porque a parcela... Só que o banco tira na data, no dia, se não me engano, dia 30, né? Que o banco tira dinheiro lá, né? Ou seja, se não tiver dinheiro, o banco vai lá e come. Juro, vai, no outro mês vai Exatamente. Que é essa a questão assim, é uma das preocupações dessa lei. Por quê? Vou dar um exemplo. Próximo contrato, vocês assinam lá uma cláusula lá que diz o seguinte: o banco só pode descontar quando entrar o dinheiro. Pronto, aí resolve isso. Não pode fazer isso, não? Mas eu creio que é só o 5º dia útil. É no 5º dia útil que ele debita. Porque o servidor ele pode receber até o 5º dia útil. O ouvinte pergunta aqui: o empréstimo, segundo o ouvinte, o empréstimo está suspenso faz tempo porque o município retira do servidor, mas não passa para o banco. O Bradesco suspendeu o empréstimo? Não, o empréstimo foi regularizado. O Bradesco está fazendo o empréstimo. Quem quiser pode procurar até a agência lá. Isso desde que a gente colocou em dia. Palavra do secretário Pedrinho. Palavra do secretário Pedrinho. O empréstimo voltou, né? O empréstimo voltou e não foi ontem nem antes de ontem, não. Eu creio que já faz uns em torno de 20 dias, 20 e poucos dias que ele retornou. Paulo Idente também retornou. Aí o odontocista retornou. Um monte de coisa de abacaxi que a gente pegou aí. A dívida com a Paulo Idente foi paga? A dívida com a Paulo Idente foi paga uma parte. A gente parcelou, porque na realidade nós pegamos um... Não é segredo para ninguém. Eu vim para a rádio e disse como é que tinha pega a finança do município. E nós estamos... Amigo, a situação é essa, eu posso pagar dessa forma, eu vou pagar uma hoje, você já libera o atendimento. A conversa foi assim. Por quê? Porque não tinha como, se eu chegasse e dissesse, Paulo Dente, eu vou pagar de uma vez, eu estava mentindo. Paulo Dente, me dê 30 dias para pagar de uma vez. Não, então, como são muitos que a gente tem que resolver, a gente ou parcela ou tem que resolver um e não resolve outro. Você está entendendo? E com o Sindicerv, como é que está essa questão do repasse? O Sindicerv também recebeu um repasse bom. Recebeu? Está em dia? Não está em dia porque tem que ser parcelado. Mas quanto é a dívida? Você não pode juntar, por exemplo... Mas quanto é que é a dívida com o Sindicerv e quanto é que você pagou? A dívida é... Até o momento que a gente
pagou uma parcela, estava no nosso controle, 62 mil, eu paguei 30 mil. Então pagou a metade. Pagou a metade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, acho que o próprio Júlio pode responder. Se é descontado na folha do servidor, por exemplo, o cara que é afiliado, associado do Sindicerv, né? Quando ele recebe o pagamento da prefeitura, automaticamente é descontado a mensalidade do Sindicerv. Então esse dinheiro não pertence ao município, pertence ao Sindicerv. Então por que automaticamente esse dinheiro não é repassado para o Sindicerv? Porque não tem o recurso para se pagar a folha cheia. A gente paga e pagou muitos meses aí, por isso que se juntou a folha líquida. Aí eu vou explicar o que é a folha bruta e a folha líquida. É você ter uma despesa na sua casa de R$1.000 por mês e você só recebeu 700. Então 300 você vai empurrando com a barriga. Não é que você tinha aqueles 300 e não pagou não. É porque você não tinha os 300 para pagar. É a mesma coisa, você se comprometeu com sua filha de dar uma mesada de 50 todo mês a ela. Você tem aquele compromisso. Mas você passou 5 meses entrando menos do que você tinha para pagar. Aí você, minha filha, eu não vou... Ó, esse dinheiro é seu, eu vou lhe pagar. Mas não é hoje não, porque papai não tá tendo o dinheiro hoje. Papai tá guardando aqui. Então, tem muita gente que tá acusando, isso como é que ele apropriação indébita. Apropriação indébita é quando eu chego pro sindicato, se eu chegasse pro sindicato e dissesse, olha, o município pegou o dinheiro do servidor, que era pro sindicato, e gastou com tinta para pintar a praça. E não vai lhe pagar mais. Então, o município se apropriou daquele dinheiro e utilizou de outra forma. Isso é apropriação. Mas na hora que você... Agora, quando você não tem para pagar, aí você empurra com a barriga, como eu expliquei. Mas, aqui. secretário, na hora que você desconta, por exemplo, de um servidor com um compromisso dele com o sindicato, com uma empresa de odontologia, aquele dinheiro não pertence ao município. Você concorda com isso, né? Concordo, mas aquele dinheiro também não está com o município. Eu vou dar um exemplo. Como é que resolvia isso? Resolve. O sindicato autoriza o servidor a deixar de descontar na folha. E o servidor vai todo mês lá no sindicato pagar. Resolve tranquilo. O que é que vai acontecer? O município vai ter que tirar de onde não tem, de pagar o salário atrasado, porque só vai poder ir pagando conforme vai ter o dinheiro para pagar cheia a folha. Você está entendendo? A questão não acontece a apropriação porque não existiu o recurso. O recurso vai entrando e vai sendo pago conforme vai entrando. Antes de passar aqui para a doutora Rosemara, eu quer saber o seguinte, como é que está a questão do pagamento da educação? Pagamento da educação, eu acho que eles estão de orelha a orelha, né? Feliz, a semestre toda a vida. Mas a ouvinte aqui desse TD que não recebeu ainda. Até perguntei se ele é comissionado ou é efetivo. Certo, mas olha, o servidor, ele tem até o 5º dia útil para receber. O grande problema é porque às vezes a gente começa a pagar antes, aí aqueles que não recebem diferente do outro, eles ficam com raiva. Olha, isso é uma arenga tão grande no mundo. Se você paga o Fundeb 40, o Fundeb 60 liga brabo, valente. Agora, pensa no povo brabo. Mas estão em casa. Não é arenga, não. Não estou dizendo que é porque eles estão em casa porque quer, não. Estou dizendo que, assim, o município está se esforçando ao máximo. Eu vou dar um exemplo. A semestre toda a vida recebeu depois do pessoal que recebe com o Fundeb. Só que o Fundeb está vindo com uma perca enorme. O mês passado, o município teve que colocar de recurso próprio para pagar os servidores do Fundeb quase 500 mil. Esse mês vai quase em 700 mil, pela queda que está na arrecadação. Certo? O Fundeb vem, que é o dinheiro que vem para... Ela não está dando. Então, o município complementa. Como a gente tinha recurso próprio para pagar, paga o semestre. Já começaram, porque assim, parece que o município nunca satisfaz, né? A gente colocou, eu peguei com um salário e a rescisão do pessoal da saúde, contratados de janeiro. O salário de dezembro e a rescisão de janeiro, a gente já colocou em dia. A gente pegou com... A gente deu as contas, cancelou os contratos, suspendeu os contratos do pessoal da educação. Já pagamos a rescisão.
uma diferença salarial do valor que começou o município a pagar o salário, só que depois o presidente teve um aumento salarial e é uma diferença de reais. É o retroativo? É o retroativo. Esse retroativo a gente pagou de todas as secretarias, menos da educação, porque o da educação foi um aumento de quase 13%. Então isso aí vai importar uma folha, isso é uma folha em separado, isso não vem na folha desse mês, é uma folha em separado, que ela vai custar ao município R$380 mil. Então a servidora ligou ontem, Valente, e não ficou de pagar no dia 30 e amanhã não vai entrar não, a gente está pagando a folha do mês, o salário. Quando a gente terminar a folha, nós vamos pagar esse retroativo. Inclusive esse retroativo, nenhum município ainda foi pago. Eu ainda não conheço nenhum município que pagou esse retroativo. E o governo do estado parcelou em 6 vezes esse retroativo. Nós vamos pagar agora, depois que terminar o pagamento da folha, a gente vai pagar. Mas tão valente, porque a gente deu uma perspectiva de pagar até o dia 30 e não vai ser pago hoje. A Cecília pediu para lembrar para o secretário que os professores estão em casa, mas estão trabalhando e muito, né? É isso que eu estou dizendo. Estão em home office trabalhando. É isso que eu falei no momento que eu disse. Que a gente está querendo dizer que está dentro do prazo ainda. Que está dentro do prazo, que o município está pagando os salários em dia, que os contratados tinham dia de receber no 10º dia. Hoje a gente concluiu o pagamento completo da folha no 5º dia útil do mês passado. Esse mês a gente conclui antes. O efetivo encerra hoje? O efetivo conclui hoje. Todo efetivo? Todo efetivo. Aí começa o comissionado? Aí começa contratados e depois comissionados. Mas mais ou menos em quantos dias conclui a folha? A depender do repasse amanhã do ICMS, porque às vezes... Por exemplo, já aconteceu nesse período de pandemia, da gente esperar o ICMS que cai sempre na quarta-feira e não cair. Inclusive teve prefeito que foi para a mídia e disse que o Estado tinha dado calote, mas também está nas dificuldades do Estado, né? Assim, é um período que vem dificultando para todo mundo, para o comércio, para os municípios, para o Estado, é uma bola de neve. É difícil o município anunciar um calendário de pagamento? É difícil. Eu vou dizer por quê. Porque devido a gente ter que se comprometer com vários compromissos que vinham em atraso, é difícil. Porque quando é que o município vai poder colocar um calendário? Quando você tiver em caixa o salário do mês seguinte. Por quê? Porque você vai se comprometer com uma coisa que você já está em caixa. Não adianta o município colocar um calendário se ele não pode cumprir. Porque a pessoa vai esperar para aquele dia, ela vai fazer seus compromissos em cima daquela data. Quando é que o município vai poder fazer isso? Quando ele tiver com dinheiro em caixa do pagamento do mês seguinte. Aí você pode dizer, no mês seguinte eu já estou com dinheiro aqui, eu vou pagar dia tal, tal, tal. Enquanto a gente tiver esperando entrar para pagar, é complicado você colocar um calendário, porque as pessoas vão se organizar para aquela data e vai chegar o dia que o município não vai poder cumprir e vai ter essas dores de cabeça. Tem uma pergunta aqui, acho que a doutora Rosemary pode responder, né? Eu ouvindo, quer saber, no caso, um servidor da prefeitura, se pode procurar o Banco do Bradesco para e solicitar o próprio servidor que suspenda por 3 meses o consignado, ou não? Bom dia, Marcos. Bom dia, colegas. Com certeza, né? Nós nos reunimos na última semana, na última quinta-feira, precisamente, né? Com o funcionário dos bancos e foi informado que, mesmo que a lei não fosse, né, sancionada no município de Caicó, era questão do servidor procurar o banco que eles resolviam. Inclusive, a gente exigia essa proposta, tendo em vista que também tinha o presidente do sindicato presente na reunião, né? E ele disse que não tem nenhum problema do servidor procurar o banco e tentar essa negociação que resolvia completamente. Então, se o servidor quiser procurar o Bradesco, pode? Pode sim. Até e o Bradesco está disponível a aceitar essa suspensão? Segundo o pessoal do banco, né, os gerentes, eles disseram que sim. O que tá precisando só a gente fazer uma regulação é a questão e a gente vai sentar, inclusive eu marquei para conversar hoje com o pessoal do RH e da administração, é porque vai ter que sentar a gente da administração com o banco para ver a questão, porque assim, essa margem consignada,
ela é uma margem que é um controle do município. Então, o banco pediu para que a gente estudasse essa suspensão, como é que ia ficar essa parte da margem consignada. Porque eu vou dar um exemplo aqui, o servidor ele só pode contratar 30% do que ele ganha da margem. Se ele ganha 1.000, ele pode ter uma parcela de R$300, certo? 30%. Por quê? Porque isso é a garantia de que isso aí não vai afetar a saúde financeira do servidor. O banco, a lei que regula a questão do consignado, ela só permite até 30%. Então, o que é que poderia acontecer? Poderia acontecer, por exemplo, se suspender 90 dias, essa margem ficar aberta e o servidor pegar essa margem em outra instituição. Aqui em Caicó, além do Bradesco, a gente trabalha com o consignado na Caixa, Banco do Brasil e Santander. Então, o servidor pega essa margem e vai no Santander, a margem está aberta, vai no Santander e faz outro empréstimo. Ao invés de melhorar, ele vai piorar, porque quando for daqui a 120 dias, ele vai pagar 2 parcelas de empréstimo, comprometer 60% do salário dele. Então é isso aí que a gente está só precisando afinar com o banco, mas eu creio que a partir do dia 10, o servidor, que é o tempo que a gente tem todo esse percurso da lei, de se vetar, de ir para debate. Então, eu creio que a partir desse período, que no caso é quando já vai ser autorizado a não ser descontado na próxima folha. E vamos deixar aqui bem claro de que isso não é perdão, isso é suspensão. Então, no fim do empréstimo, ele vai ter que pagar todas as prestações que forem suspensas, né, doutora Rosemária? Isso, Marcos, eu queria também falar aqui que, segundo o gerente do banco, ele nos informou, operacionalmente para o município executar, né, da forma que está, mesmo que a lei fosse sancionada, era quase impossível, né? Ele conseguia operacionalizar, tirar esse repasse, porque assim, o que ele falou, tinha pessoas que não queriam realmente essa suspensão, né? Como está recebendo o salário todo mês, poder querer pagar e realmente tinha que negociar diretamente com o banco. Então, assim, o município intervir nessa relação. Então, assim, a preocupação do município foi em relação, na realidade, ao servidor, porque agora todo mundo ia adorar, né? Vou suspender, vou pegar meu dinheiro e às vezes até ia gastar em outra coisa. Não ia fazer uma reserva para quando voltasse, né? Voltasse o pagamento. Inclusive, a gente viu no futuro o prejuízo para o servidor. Então, nossa preocupação nós procuramos o sindicato, nós que procuramos nos reunir para explicar as consequências. Porque é muito fácil você sair dizendo, o município vetou uma lei, né? Porque não concordou com ela, mas não é dessa forma. Infelizmente, existe, né, recursos jurídicos, inclusive tem a lei que está tramitando, né, que vai suspender em alguns estados, até que a União legisle sobre ela. Então, nós somos incompetentes para legislar sobre ela. Então, de qualquer forma, quando o banco daqui entrasse com a ADI e conseguisse uma liminar, né, eles poderiam, de qualquer forma, o que eles nos informaram. Rosemária, no dia que o município não repassar, eu vou lá na conta do servidor e retiro o dinheiro, né? E se não tiver dinheiro, ia para a SPC, ia para a Serasa. Então, as consequências seriam bem maiores, entendeu? E o servidor entra com a ação contra quem? Entendeu? Quem não repassou, porque não tinha como, a relação jurídica a gente não tem como interferir. Porque, na realidade, não, realmente estou no SPC e Serasa, mas não tinha dinheiro, o banco continuou. A lei que o município sancionou não serviu para mim para nada. Mas o pessoal só ia ver isso no futuro, né? Não ia ver agora. As consequências ia ver depois. Porque depois é que os servidores realmente iam ver o que aconteceu em suas vidas, né? Deixa eu aproveitar aqui a ocasião que você está aqui presente, né? O prefeito anunciou para amanhã, dia 1º, o decreto que flexibiliza o funcionamento das academias. E amanhã, a partir da manhã, inclusive, né? Até agora o prefeito não lançou esse decreto. Vai lançar, não vai? Recuou? Como é que está essa questão? Não, no momento que eu saiba, não existe nenhum recuo, né? Por enquanto, não foi me repassada ainda essa informação. Inclusive, a reunião do Covid vai ser agora às 9 horas, né? Após essa entrevista lá lá na prefeitura mesmo, no auditório, nós iremos nos reunir para decidirmos com os outros segmentos da sociedade que iríamos decidir para poder colocar nesse decreto. Mas, assim, pelo menos, essa ideia de flexibilizar gradualmente, que eu quero, assim, que o pessoal entenda,
Inclusive, eu baixei todos os decretos para poder apresentar nessa reunião, para demonstrar, né, até no Conselho de Saúde, que foi feito uma flexibilidade gradual. Desde o primeiro decreto até o último, que tá, inclusive ele ainda está valendo, né? Ele não termina hoje sua vigência. Ele está até. A gente autorizou, acho que foi. O prefeito autorizou por 15 dias, se eu não me engano. Então, ainda tem uns dias ainda, né, de validade para frente. Se ele vai elaborar outro decreto com... Ele, pelo menos, não se pronunciou em relação a proibir, mas flexibilizar de acordo com a cartilha, como eu falei, né? Tem a questão dos tapetes sanitizados, tem uma série de medidas que as academias estão tomando, inclusive participou de todas as reuniões desde março, que eles participam com a gente. Então, o pessoal tem que entender, desde março, foi o primeiro segmento que parou suas atividades, né? Então, é considerado, a saúde é um serviço essencial, sim, mas assim, o pessoal está indo para outras, a gente percebe, né, aqui em Caicó, que o pessoal está indo onde tem uma fila enorme na ilha. Né? Até o pessoal tirou foto, mandou até para o grupo da gestão uma fila enorme de pessoas. Várias academias foram montadas ao ar livre aqui em Caicó. Exatamente. Né? Inclusive, assim, eu acho que uma das academias já até mostrou o distanciamento de uma máquina para outra, mostrou estar bem organizado. O problema, assim, é o que eu falo até para eles, divulguem, né? Porque, infelizmente, assim, o município não tem como divulgar uma atividade que você exerce. Vocês divulguem para o pessoal saber, ficar ciente que não é abrir, todo mundo está lá tudo de uma vez, não. Então, depois da reunião de hoje, o decreto deverá sair? Com certeza. Agora, as academias só podem reabrir amanhã com o decreto, né? Realmente sim, porque no decreto não tem nenhum que permita, até porque até o do Estado, como você mesmo já até se pronunciou antes da entrevista, né? Já tem uma... vai abrir gradualmente a partir do dia 15. Então, assim, possivelmente, ele não recuou até o momento, não. Que eu saiba, não. Ok. Doutor Nicodemos, quer acrescentar mais alguma coisa? Era só um fechamento, Marcos, de minha parte aqui, porque a doutora Rosemara entrou você perguntou a ela do decreto, ela estava falando na parte dos consignados, era só para dizer, a gente traz às vezes o problema, nossa preocupação, mas aí Pedrinho e ela já falaram na solução que foi proposta pelo banco, que é justamente essa, e Pedrinho já adiantou. O banco já está se propondo, eu entendi que era da seguinte forma, o servidor renegociava a dívida inteira com as mesmas taxas que foram aplicadas no empréstimo inicial. Então, e essa renegociação vai começar a ser paga com uma carência de 90 dias, o que vai equivaler basicamente ao que estava se propondo na lei que a gente reputa ilegal e inconstitucional. E com a vantagem de que o sujeito não vai estar incorrendo em multa, em juros, ele não vai incorrer nos cadastros restritivos ao crédito, que é o que a lei não falava nada e que eu acho que o banco ia fazer. Diferentemente do que está acontecendo na proposta do Congresso, que justamente proíbe que faça tudo isso. Cobre juros, cobre multa, bote no Serasa, no SPC. Aí sim, se o Congresso fizer, tudo bem. Mas no nosso caso não ia acontecer. Então, para dar aqui, para apresentar a solução ao problema, pode ser que não seja a que era desejada pelo servidor. E a gente entende que, às vezes, tem alguém que realmente está precisando de suspender esses pagamentos, que, assim... o servidor está numa situação um pouco melhor do que a população em geral que não tem um vínculo, mas às vezes o servidor é justamente a pessoa que é aquele arrimo de família que já, por ter o vínculo, já consegue ajudar alguma pessoa ou outra da família e tal. Não é a medida que ele queria, mas a que o banco está se propondo já é alguma coisa, e talvez se o Congresso sancionar esse tipo de medida, já nós vamos ter outro cenário, né? Então era só essa última informação que eu queria prestar, assim, de minha parte não tem mais muita coisa a dizer. O nosso tempo estourou, tem que ser rapidinho. Diga aí, doutor. Marcos, só para concluir, era o que eu falei para o presidente do sindicato, eu vou falar para vocês, ouvintes, e para Marcos Jantas, que o município poderia muito bem ficar omisso de tudo isso, né? Politicamente, para o município seria maravilhoso. Vamos sancionar a lei, né? Ninguém ia questionar nada, certo? Do jeito que foi feita. Mas o problema que nós vimos, a preocupação foi essa.
vamos sancionar uma lei que, posteriormente, os servidores vão ver as consequências. Infelizmente, assim, a gente teve um carinho a mais, né? Essa reunião era para ter tido logo no início, antes do projeto de lei ser tramitado pela Câmara, mas, infelizmente, não houve essa conversa diretamente com os servidores públicos para mostrar também, porque, assim, tem um bônus, né? Mas também tem um ônus. E, infelizmente, a gente pensou dessa forma para o servidor não ficar prejudicado, né? Que é a parte suficiente da relação. Então, a gente teve uma atenção maior e por isso que nós vamos vetar o projeto. Ok, obrigado, doutor Nicodemos, Rosimária. Secretário, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. 10 segundinhos, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o espaço e sempre que for preciso a gente vai estar aqui tentando esclarecer. E lembrando que assim, a gente está lá no município buscando fazer o melhor da forma certa. Isso é uma preocupação nossa, uma preocupação também do nosso gestor, o prefeito, para que a gente não prejudique de nenhuma forma os servidores.